Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 7 do livro de 2 Reis da Bíblia Sagrada. Eliseu prediz a abundância de víveres. 2 Reis 7:1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. 2 Reis 7:2. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. 2 Reis 7:3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui, até morrermos? 2 Reis 7:4. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora andemos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. 2 Reis 7:5. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. 2 Reis 7:6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. 2 Reis 7:7. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. 2 Reis 7:8. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e foram, e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. 2 Reis 7:9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. 2 Reis 7:10. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. 2 Reis 7:11. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. 2 Reis 7:12. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora, vós, farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem, sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. 2 Reis 7:13. Então um dos seus servos respondeu e disse: tome-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Envimo-los e vejamos. 2 Reis 7:14. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. 2 Reis 7:15. E foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei.
Segunda Reis 7:16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Segunda Reis 7:17. E puseram o rei à porta, o capitão, em cuja mão se encostava. E o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Segunda Reis 7:18. Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. Segunda Reis 7:19. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Segunda Reis 7:20. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. Bem, vejamos alguns comentários aqui acerca do capítulo 7 do livro de Segunda Reis da Bíblia Sagrada. Há 2 comentários apenas. Um deles diz: o capitão provavelmente era comandante do exército, caso se considere que as organizações militares de Israel e da Síria eram semelhantes. Naamã ocupou esse cargo no reinado de Ben-Hadad. E o comentário com relação ao versículo 6 diz: de acordo com os boatos, os heteus e egípcios haviam ajudado Israel como mercenários. Essa traição de antigos aliados deve ter aumentado o medo dos sírios, que abandonaram imediatamente seu acampamento e tudo o que havia ali. Bem, aqui em Gênesis, no capítulo 18, há um versículo que nós já lemos aqui, né? Quando lemos o capítulo 18. Diz aqui, capítulo 18 de Gênesis, né? Versículo 14. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Vou repetir. Gênesis 18, 14. A primeira parte do versículo. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Bem, então, esse capitão aqui, dessa história que nós lemos, né? Ele disse assim: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderíeis fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Quem imaginaria uma saída para uma situação como essa? As saídas que Deus tem para as nossas vidas, quando estamos enfrentando alguma situação muito difícil, que nós achamos que não há realmente nenhuma possibilidade de resolver aquela questão, que não há saída, né? Como realmente nós dizemos: poxa, eu não vejo saída para essa situação. Pois creia, o Senhor tem uma saída que nós nunca esperaríamos que fosse daquela forma que iria acontecer. Não é verdade? Porque, como nós acabamos de ler, haveria alguma coisa que seja impossível para Deus realizar? Com certeza não. Mas depende da vontade dele e não da nossa, né? Nós oramos, nós clamamos e, se for desejo dele, ele vai nos dar a saída. Aquela que nós nunca esperaríamos que pudesse acontecer. Bem, então, nós encerramos hoje o capítulo 7 do livro de Segunda Reis da Bíblia Sagrada. Muito obrigada por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques e o meu canal é Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se assim o permitir.